Uma pergunta a gente tem feito e muita gente tem feito no decorrer desses 2000 anos de igreja. Estamos vivendo o tempo do fim? É uma pergunta que depende de quem faça ou depende de quem medita sobre ela, pode ter muitas respostas. Esta pergunta pode ser respondida de várias formas diferentes, dependendo de quem pergunta e da profundidade da resposta. Essa expressão, tempo do fim, é sem dúvida muito ampla, mas vamos levantar pelo menos 3 questões para a gente pensar sobre isso. Então, a primeira dessas questões que a gente precisa falar, o fim da humanidade, ou a parte dela. Esse final, o tempo do fim, é da humanidade ou parte dela? Porque existem N teorias. Existem turmas, grupos, que defendem o fim da humanidade. Outros, pelo menos a maioria, que são os iluminados. Estamos vivendo o tempo do fim? Que fim? Em que perspectiva você quer a resposta? Qual o tempo eu tenho para responder isso para você? O fim da Terra e, portanto, do nosso mundo? Quantos filmes e livros a gente tem visto? Quantas vezes temos assistido filmes que falam de uma catástrofe, de um cometa, um meteoro que vai destruir a humanidade? Ou a pergunta seria baseada nessa terceira questão agora. O fim de um ciclo. Então a pergunta, estamos vivendo o tempo do fim? Depende. O fim da humanidade como a gente conhece? Não. A gente sabe que a humanidade não vai acabar agora. Quem garante isso? A Bíblia. Será o fim da terra? Irmãos, também não. Se o arrebatamento acontecesse agora, nesse exato momento, biblicamente, na visão de 80% da igreja, que é a visão futurista, nós teríamos pelo menos mais 1007 anos de existência da Terra. Os 7 anos que nós chamamos de a grande tribulação, e mais os 1000 anos que é o milênio. Então, estamos vivendo o tempo do fim? Que fim? O ciclo de um momento que está se acabando? Sim, o ciclo desse momento está acabando. Jesus, quando ele faz uma dissertação no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele fala sobre o princípio das dores. E ele aponta para esse princípio pelo menos 7 sinais que mostram que nós estamos vivendo um momento delicadíssimo. Um momento que nunca houve desde a ascensão, desde a invenção do fogo, do que você possa imaginar. O nosso momento, ele é único. E profecias apontaram para esse momento. E muitas coisas estão acontecendo e vão acontecer a partir dos sinais que nós estamos vendo agora. Porque antes disso não podia acontecer. Por exemplo, nós temos 7 sinais. Sinais na religião, sinais entre as nações, sinais para Israel, sinais embaixo na terra, sinais em cima no céu, sinais para a igreja e sinais para o mundo. Aqui eu tenho o primeiro. Estamos vivendo o tempo do fim? O fim da era da igreja? Sim. Por quê? Porque a Bíblia apresenta sinais que Jesus chama como o princípio das dores. Nunca houve tanta investida da parte de ensinamentos errados que
contrariam esse momento, porque nós vivemos um momento de muitos anticristos. O anticristo vai se manifestar no momento certo, mas o movimento, os ensinamentos, a religião, ela cada dia está anticristã. Conflitos entre religiões nunca houve como tem agora. Nós sabemos que nas cruzadas, desde o século VIII em diante, houve uma investida da igreja cristã, a igreja católica, contra os muçulmanos, por N razões. Mas hoje, as mais de 23 mil religiões e seitas do mundo, elas proporcionam um ambiente de instabilidade. Nunca houve tanta instabilidade como agora. Até porque nós temos 44 países no mundo, que a maioria é muçulmana, e não aceita a pregação do Evangelho. Isso aponta para um movimento, e ao mesmo tempo que os países islâmicos, os países budistas, as religiões do Oriente, elas resistem à pregação do Evangelho, a igreja cristã, através principalmente do catolicismo romano, tem pregado, a partir do Concílio de Vaticano II, no ano de 1961, com o Papa João XXIII, tem apontado na direção do ecumenismo. Um movimento de unidade, de fusão nas igrejas, e nós vamos falar mais sobre isso quando falarmos aqui sobre a nova ordem mundial. O segundo grande sinal que aponta que nós estamos vivendo um momento delicado é justamente esse, sinais entre as nações. Querido, desde o que homem é homem, tem guerra. A guerra na humanidade é mais velha do que andar para frente. Mas não na dimensão que tem agora. A Bíblia fala que nos últimos dias a terra ia estar num momento muito delicado. Rumores de guerras em todos os lugares. E nós somos testemunhas disso. Até na América do Sul está tendo instabilidade agora. Através do Maduro. Essa instabilidade, poderíamos aprofundar muito mais, mas são muitos os temas aqui. Essa instabilidade tem apontado justamente para esse momento que nós estamos vivendo. Nós chamamos aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no capítulo 21 de Lucas e no capítulo 13 de Marcos, o pequeno apocalipse dos evangelhos, aonde Jesus aponta para esse momento. E ele fala, isso aqui é apenas o princípio das dores. Nunca o mundo produziu tanto alimento. E mais de 100 milhões de pessoas morrem de fome. Nunca produzimos tanta riqueza através da tecnologia, da evolução. Irmãos, e tanta gente tem passado necessidade. Isso é apontado justamente para esse momento crucial que a gente está vivendo. Estamos vivendo o tempo do fim. Terceiro sinal que a gente percebe que está vivendo um momento muito delicado é justamente a criação do Estado judeu. Jesus, ou Cristo, ou Messias, não poderia vir sem que Israel fosse uma nação. Hitler é um tipo de anticristo. Hitler é uma figura que ilustra como o anticristo será. Mas em hipótese profética alguma, o anticristo poderia vir para construir um terceiro templo, como a Bíblia diz, para um Israel que nem existia. No ano 70, os judeus foram expulsos de Jerusalém, de Israel, através do general Tito Vespasiano. E essa grande diáspora cortou séculos. Por 1878 anos, os judeus ficaram longe da sua terra. Imagine quase 2000 anos longe, sem existir a nação de Israel.
Nenhum povo suportaria e nem prevaleceria ou continuaria existindo se não fosse a mão de Deus. E por incrível que pareça, para cumprir uma profecia, entre muitas, como Isaías 66:8, que uma nação inteira nasce em um só dia. O profeta Isaías, 800 anos antes de Cristo, prevendo o nascimento de uma nação, pergunta: porventura uma nação nascerá num só dia? Claro que não. Mas tu, Sião, nascerá num só dia e dará a luz aos teus filhos. Ezequiel, no capítulo 37, na profecia do Vale dos Ossos Secos, os ossos estavam sequíssimos. Significa que aquele exército, aquele povo tinha muito tempo que tinha morrido. E Deus o chama e faz-lhe uma pergunta: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele fala: Senhor, não sei. Ele fala: então profetiza, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Então, irmãos, em nome de Jesus, Israel é um grande sinal que nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. Uma nação que ficou sem existir por 1878 anos, e agora por uma ordem, foi da ONU. Mas quem é que manda na ONU? Um brasileiro chamado Oswaldo Aranhas colocou na mesa a votação quando a Rússia e os Estados Unidos fizeram um boicote e foi votada, nascendo num só dia, a nação de Israel. Isso é um sinal tremendo. Até porque Jesus falou que a figueira voltaria a florescer. A figueira é o símbolo de Israel. Como eu gostaria de falar muito mais sobre isso. Mas é um sinal que nós estamos vivendo um momento ímpar na humanidade. Quarto sinal, aleluia. Você já deve ter lido sobre muita coisa, acompanhado os noticiários, mas terremotos em todos os lugares. A terra tem cambaleado como um bêbado. Mas, pastor, sempre houve terremotos. É verdade. Mas de 1950 para cá, 70 anos, houve mais terremotos. Isso é estatística, irmãos. Mais terremotos do que em toda a história da humanidade. Isso é por acaso? A terra está cambaleando, diz o profeta Isaías. E seria assim nos últimos dias. Além dos terremotos, você vê doenças, epidemias que nós não víamos falar na Idade Média. A AIDS, quem já ouviu falar ou já leu sobre a AIDS na Idade Média? E tem ceifado milhões e milhões de pessoas. Tem 100 milhões de aidéticos que nem sabem. Sem falar de cânceres e outras enfermidades, mais de 100 tipos de cânceres diferentes que não têm cura. Doenças que já tinham sido estancadas, agora volta com toda a força, e os remédios que existiam para elas não fazem mais efeito, porque o vírus ou a bactéria evoluiu. Isso será a marca dos últimos dias. Sem falar em o avanço das drogas. É engraçado que, quando você estuda Apocalipse no capítulo 22, a partir do versículo 15, você vai falar: ficarão de fora os feiticeiros. As pessoas acham que feiticeiros é quem faz feitiçaria. Em tese, na nossa língua é. Mas no original do grego vem na palavra parmaqueia, que vem a palavra farmácia. Pessoas seriam enfeitiçadas por um elemento, uma substância, como João sabia. Uma substância misturada, que vem da ideia farmácia. Droga química no corpo. Então são situações como essa que marca o momento que nós estamos vivendo, que é muito delicado. Um quinto sinal que aponta para o que nós estamos vivendo como nunca houve, é justamente sinais em cima no céu. Quantos têm visto a ideia de lua de sangue? E confunde muitas vezes com as profecias da Bíblia. Irmão, não é ainda. Esses eventos na astronomia, no cosmos, a cada dia estão se intensificando. 8 de julho de 1947, uma suposta nave cai no Golfo do México, na comunidade de Oswald, no estado do Novo México. Golfo do México não, no Novo México.
E de uma hora para outra explode uma ideia de seres alienígenas. Parece que o diabo estava já antecipando o nascimento de Israel, que já estava sendo discutido. E ele tenta confundir muita gente. E quantos relatos de abduções, milhares e milhares deles, de visões de pilotos da Força Aérea, cientistas, telescópios que apontam sinais no céu que ninguém tem explicação. E não pense que é conversa de chapeuzinho vermelho, não, que isso é um fato. O Vaticano gastou milhões num telescópio, que tem como vidro o olho desse telescópio, chama Lúcifer. E tem dito que no momento certo irá divulgar informações e imagens que vai mudar a perspectiva que as pessoas têm de Deus. Isso foi extraído pelo site oficial do Vaticano. Tem algumas reportagens aí de pessoas que tentaram falar antes da hora e foram caladas. O que está acontecendo? Que sinais são esses? Por que isso agora? É porque nós estamos vivendo um momento delicado. Pastor, existe extraterrestre? Irmãos, existe. O diabo é dessa terra? Então de onde é que ele é? Esse é de outro mundo, ele é o quê? Extraterrestre. A Bíblia diz que Satanás nos últimos dias, até como um anjo de luz, ele viria. Essas figuras existem. Mas não é o serzinho lá de Marte, não. São seres diabólicos que têm trabalhado e se materializado muitas vezes para que confundam aqueles que acreditam em Deus. Quer ver como o negócio é doido? Quando você fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, a imago Dei. E se vem seres de outro universo para cá, de outro cosmos para cá, de outra galáxia para cá, significa dizer que eles são muito mais adiantados do que nós. E se eles advogar a existência de um Deus superior ao nosso? Aqueles que estão em dúvida, todos vão pender para essa área. É uma ciência chamada ufologia, que defende a possibilidade de extraterrestres e seres de outros planetas. Irmãos, isso é um fato que está sendo, é um grande golpe, é uma grande armadilha que Satanás está projetando. Para quando o arrebatamento da igreja acontecer, ele vai dizer assim, não foi arrebatamento, foi uma invasão alienígena. E muita gente vai crer, porque muitos não estão na palavra de Deus. Pesquise mais sobre isso, mas são coisas que têm sido montadas, porque justamente estamos vivendo um momento crucial. Daniel, no capítulo 12, fala que nos últimos dias os sábios entenderiam, viu? Sexto sinal, sinais para a igreja. Às vezes a gente vive um momento bom da igreja e diz assim, a nossa igreja não é perseguida aqui. Existem níveis de perseguição diferentes. Mas a igreja nunca foi tão perseguida. Até o ano 300 ela foi muito perseguida. Antes de Constantino, você tem ali, antes do Edito de Milão, que não pode nem se chamar Edito de Tolerância, até aquele momento a igreja foi muito perseguida. Mas do ano 300, filhão, até hoje não se ouve mais falar, mas tem sim. Países como a Coreia do Norte, Somália, a janela 1043, que abrange mais de 40 países, os mais fechados do mundo. Você pode pregar em qualquer lugar aqui no Brasil, tem uma retaliaçãozinha, mas vai para esses países para ver. Nunca se ouviu falar de tantos escândalos na igreja. Será que esse sinal é o quê, irmão? Escândalos, falsos profetas. Nunca se manipulou tanto a Bíblia. A revista Isto É, há cerca de 12, 13 anos atrás, emitiu uma matéria sobre as diversas igrejas do Brasil. Era cada nome criativo. Uma igreja chamava Cuspe de Cristo. A outra chamava Puleiro de Jesus. E todas têm base bíblica, viu?
O cuspe de Cristo é aquele quando Jesus cospe o chão e faz a laminha, o lodo. O puleiro de Jesus é baseado no capítulo 23, verso 37 do Evangelho de Mateus, quando ele diz, Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha ajunta os seus pitinhos? Puleiro de Cristo. Tem até a igreja xarabaxaia. Tem de todo gosto, mas a ideia disso tudo é escândalo, querido. É descredenciar e desqualificar o Evangelho. Nós nunca ouvimos tantos escândalos como estamos ouvindo agora. Para que isso? É para destruir a igreja. É para desacreditar a fé. Temos mais desigrejados do que pessoas dentro da igreja. Se os desviados e desigrejados voltassem para a igreja, teríamos que construir o dobro das igrejas. Isso tem feito com que Jesus nos orientasse que estamos vivendo um momento ímpar. É o princípio das dores. A pregação do Evangelho em todo o mundo. Hoje, através da internet e vários meios, o Evangelho tem penetrado. Esses dias eu li uma reportagem dos crentes da Coreia do Sul colocando arroz em frascos de refrigerante PET e jogando para a Coreia do Norte com Bíblia dentro. Estratégia, eles precisam de arroz para comer, a gente dá o arroz e dá a palavra de Deus. O Evangelho está sendo pregado. E um sétimo sinal aqui que a gente percebe que está vivendo um momento ímpar, é essa tal de nova ordem mundial, que eu vou falar mais no quinta pergunta. Mas é uma nova ordem que na verdade não é uma nova ordem, é uma velha ordem mundial. Daniel dizia isso no capítulo 2 e capítulo 7. Só que Daniel aponta isso para o final dos dias. Para o final desse ciclo que nós estamos vivendo. Agora escute, eu te apresentei algumas coisas e no livro vai te dar um monte de versículo bíblico. Agora a pergunta, será que tudo que eu tenho dito para você é confiável? Será que as escrituras proféticas ou a escritura profética, ela é confiável? A gente precisa crer nisso. Porque olha o que a escritura diz de si mesmo. Olha o que a Bíblia diz de si mesmo. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A escritura é confiável. Olha o que Pedro fala, porque a profecia nunca foi feita, nunca foi dada por vontade humana. Mas homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então essas coisas que estão acontecendo, querido, leva a sério, viu? A Bíblia tem 6.408 profecias, das quais 3.268 já se cumpriram. As 3.140 que ainda não se cumpriram, pode ter certeza, se mais de 51% da Bíblia já se cumpriu, o restante vai se cumprir, porque o Deus que falou e cumpriu 51 vai cumprir o resto. Aleluia. Aleluia. Precisamos entender, até o próprio Cristo, até o próprio Jesus, ele autoriza, ele testifica a autoridade das Escrituras. Existem muitos textos que poderíamos citar aqui, mas por causa do tempo, a gente não pode entrar em todos eles. Tem vários aqui, irmãos. Mateus 12:40, Mateus 24:3 e 7 a 9. Tem vários. João 10:35, Mateus 15. Poderíamos citar muitos textos que apontam que as Escrituras são a palavra de Deus e ela vai cumprir na sua íntegra e não tem como passar, porque a Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. Aleluia! Diante desses fatos, você e eu podemos confiar que toda e qualquer afirmação profética, aleluia,
Temos plena segurança de que a palavra de Deus sobre o futuro são confiáveis e verdadeiras. Então vem a pergunta: estamos vivendo o tempo do fim? Sim, o tempo de um ciclo que vai acabar logo, logo. A pergunta para essa primeira, a indagação para essa primeira pergunta é: como está a tua alma? Porque o seminário aqui não é só para passar conhecimento, eu preciso confrontar você. Como você está se preparando para este momento? Como você está guardando isso? Porque esses sinais apontam para um momento delicado e nós precisamos estar prontos. Amém? Segunda pergunta do livro. Por que tantas formas de interpretar as profecias? Você já ouviu as pessoas dizerem assim: cada um interpreta do seu jeito? Existe realmente muitas formas de interpretar as Escrituras. Mas por quê? Escute, 90% da escatologia ela é especulativa. A escatologia especulativa, ela mistura fatos com fábulas sem ter a responsabilidade de provar nada. Você viu aquele garoto que tem um canal de YouTube, que é tiradão, descolado? Mentira sabido? Ou aquele tiozinho que fala que o mundo já está acabando, vocês vão ver, no dia tal vai acontecer tal coisa. E acontece o tal dia, o camarada não grava um vídeo nem para pedir desculpa. Vocês são testemunhas do ano 2000, os mais vividos, que a Terra ia acabar e não acabou? Você lembra do ano 2012, no calendário maia, que o negócio ia para o beleléu? E de lá para cá tem desabado profecia. Todo ano o mundo vai acabar. O que é isso, irmãos? Escatologia especulativa. As pessoas falam, mas não tem como provar o que diz, porque é construída em cima de especulação para vender ou para chamar a atenção por alguma razão. Quer ver um exemplo? Você conhece a história dos 3 porquinhos? Tinha 3 porquinhos e tinha um porquinho que brincava muito. Eles iam ver o lobo mau, aí isso aí. E brincava e corria. Um belo dia o lobo mau veio mesmo. Ele sempre fazia medo num porquinho. O lobo mau veio. Quando ele bateu na porta do outro porquinho, dizendo que o lobo mau estava, ele não acreditou mais. Porque de tanto você brincar com a verdade, quando chegar um momento, as pessoas desacreditam. Você não percebeu que tem uma grande rede estratégica para isso? Uma segunda escatologia que a gente vê muito é a escatologia teológica. A escatologia teológica ela trabalha com fórmulas estabelecidas, mesmo que isso implique em forçar o texto. Você já conversou com alguma seita herética que acredita nessa área profética? Uma vez eu conversei com um irmão que tem lá os selos do Apocalipse. Ele fez um emaranhado, e é forte o cara na área que ele defende. Famoso. Ele fez um emaranhado para dizer que aqueles selos é tal coisa. E no final ele falou, está provado. Os selos do Apocalipse é o sábado. Eu falei, eu devo estar bebendo. Olhei assim e falei, será que tem alguma coisa na água? Porque não tem sentido uma mistureba de coisas e no final você separa texto sem contexto, vira pretexto, e aí você dá uma suposta revelação de algo que não é. E existe muita escatologia que é construída em cima daquele pensamento. E uma terceira escatologia é a escatologia bíblica, essa que eu estou defendendo aqui. Ela até tem uma escola de interpretação. Ela até tem um viés de pensamento. Mas ela é construída totalmente na Bíblia. E ela não fica submissa e nem sujeita a uma interpretação presa, definida. Então é por isso que você vai ver muitas pessoas falando do assunto Apocalipse, mas cada uma delas dão a interpretação que quer, ou que querem.
Qual a interpretação mais apropriada da Bíblia? Querido, Deus fez a Bíblia para o homem caído. Deus não revelou a Bíblia para anjo, não. Foi para homens como nós. Significa dizer que quando você lê a Bíblia, você precisa entendê-la. A não ser que seja uma figura de linguagem que aí você precisa de ajuda. 90% da Bíblia, ela precisa ser interpretada e ela é literal. Na academia nós chamamos de método histórico-gramatical. Da forma como você ler, é. Porque não precisa você receber um espírito para revelar. Deixa eu ver. Não. 90% da Bíblia precisa ser interpretada da forma literal. 10% dela é uma alegoria ou um texto simbólico. Mas é fácil resolver. Quando a leitura do texto, a literalidade se tornar impossível, aí você fala assim, já que é impossível isto ser literal, então eu tenho uma figura de linguagem, depois eu vou buscar ajuda para entender aquilo lá. Por exemplo, Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, tem lógica? E no mesmo texto ele fala assim, eu sou a porta, tem lógica como ser uma porta? É uma figura de linguagem dizendo que ele é a entrada de algo. E passando-se por ele, você vai para um outro lugar. É uma ilustração de algo verdadeiro, mas é comunicado através de uma figura. 90% da Bíblia não tem isso. Então, a melhor forma de interpretar a Bíblia é quando você lê ela literalmente. Agora, se a literalidade do texto se tornar impossível, então você começa a duvidar do texto, fazendo algumas perguntas para ele. Por exemplo, Jonas foi engolido por um grande peixe. É possível? Se falar Jonas foi engolido por uma galinha, é impossível, irmão. A galinha deve ser alguma outra coisa, maior que ele. Para engolir ele, tem que ser maior que ele. Mas a Bíblia está falando um grande peixe. A Bíblia não fala nem baleia. E já provado na história da humanidade, é só você ler e você fazer uma pesquisa rápida no Google, coloque lá, marinheiro britânico que foi engolido por um grande peixe. Vai aparecer, no século passado, um marinheiro foi engolido por um grande peixe, e o camarada, o marinheiro, foi vomitado 3 dias depois, vivo. Saiu meio perturbadinho assim, parecia que tinha tomado um tapa na orelha. E morreu de velhice, não foi do peixe. Então é possível. Se é possível um marinheiro ser engolido por um peixe e vomitado 3, 4 dias depois, por que Jonas não é possível? É possível. Ah, eu não creio. Aí é outra história. Aí nós entramos num campo da crença, filho, da fé, da fide. Aí já é com você. Mas olha o que Calvino fala sobre a Bíblia. A sentença de Calvino é: a Escritura interpreta a Escritura. Então, é possível. E outra coisa, a leitura, quando você faz ela de forma literal e respeita o tempo, a cultura e o povo, você vai ver que aquilo tem sentido. Então, quando você lê a profecia, que fala de uma suposta destruição, você precisa olhar se aquilo tem sentido ou não. Mas mesmo que seja uma figura de linguagem, ela pode ser comunicada daquele jeito, mas faz parte de uma verdade de Deus. Como Jesus ser uma porta. Não significa que ser comunicado de forma alegórica ou simbólica não seja uma verdade. É a comunicação que é diferente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Aleluia. É possível entender as escrituras proféticas? Sim, é possível. É possível e é uma obrigação. Ah, não vou não, que eu não entendo. Ah, Deus não me deu essa graça. Irmão, deixa de bobagem, pelo amor de Deus. Paulo escrevendo aos obreiros, ele fala, apresente a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem de se envergonhar. E quando João recebe o Apocalipse, olha o que Deus falou para João, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu,
para mostrar aos seus servos e a notificou pelo anjo. Espera aí, como Deus revela algo para mim não entender? Tem um problema aí. Então a escritura profética, nós temos que entender, nós precisamos buscar, nós precisamos estudar, sabe por quê? Porque a cada 4 versículos da Bíblia, um é profecia. 25% da Bíblia é profecia, 6.408 versículos. Vem a pergunta para a gente responder. Por que tantas formas de interpretar as profecias? Porque tem muita gente despreparada, amém? Porque tem muita gente que não se atenta à interpretação baseada na própria Bíblia, usando a Bíblia para interpretar a Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Terceira pergunta. Existem sinais que nos mostram que estamos vivendo o Apocalipse? Quantas vezes eu ouço pessoas dizerem assim: pastor, mas está na Bíblia, isso é o Apocalipse. Queridos, olha, quando se fala de Apocalipse, você tem o livro do Apocalipse e você tem literatura apocalíptica na Bíblia. Quando você fala de uma profecia, essa profecia foi cumprida, então você tem um texto profético, foi cumprido historicamente, ou você tem um texto apocalíptico que ele não cumpriu ainda. Textos apocalípticos ou apocalipses não é só o livro do Apocalipse. Eu falei para vocês há pouco momento que capítulo 24 do Evangelho de Mateus, capítulo 21 de Lucas e 13 de Marcos é chamado Apocalipse dos Evangelhos. Então, se você perguntar, existem sinais que apontam que estamos vivendo o Apocalipse? O momento de revelação, o momento de textos apocalípticos, sim. O livro do Apocalipse aí tem ressalva. Tem algumas ressalvas que a gente precisa fazer. Veja lá. Vamos estudar um pouco sobre a questão do Apocalipse na história. Deixa eu te falar sobre como a igreja via o livro do Apocalipse. Se você não entender a teologia histórica, você fica perdido. A teologia tem 5 pilares. Você tem, primeiro, a teologia exegética. É aquela que se dedica à interpretação de textos originais. A palavra exegese é extrair de dentro para fora. Segundo tipo de teologia você tem a teologia histórica. É aquela teologia que você entende como as doutrinas foram sendo construídas na história. Portanto, você tem que entender os vários concílios e como aquilo chegou até nós. Terceiro pilar da teologia. Você tem a teologia bíblica. Toda a teologia ela é extraída da Bíblia. É uma questão biblista. As matérias é tudo extraído dali. Quarto ponto. Você tem a teologia sistemática. A teologia sistemática é quando você sistematiza 10 grandes temas que não pode passar, aleluia, por heresia. Ele tem que ser muito bem colocado. Você tem, por exemplo, a bibliologia, a doutrina da Bíblia. Você tem a hamartiologia, a doutrina do pecado. A soteriologia, a doutrina da salvação. Você tem a angelologia, a doutrina dos anjos. Aí você tem a eclesiologia, a doutrina da igreja. Você tem a teontologia, a doutrina de Deus, quem é o ser do Pai. A cristologia, o Filho. A pneumatologia, o Espírito Santo. A demonologia, Satanás, o cão e os demônios. E você tem a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Isto é sistemático, você sistematiza. E por último, você tem a teologia prática. Você pode saber o que for, de trás para frente, conhecer 31.173 versículos, mas se você não aplicar aquilo, não viver no seu dia a dia, não ganhar sentido, também não tem graça. Mas quando você fala sobre a interpretação do Apocalipse, você tem que entender que tem a teologia histórica, que na teologia histórica, como é que a igreja via o livro do Apocalipse? Se você tivesse nascido no primeiro século, aqui, com certeza você teria uma visão a mesma que os padres têm hoje. É uma escola que nós chamamos de escola preterista. Ela afirma que a maior parte do livro do Apocalipse tem a sua referência no primeiro século. Quer dizer, na cabeça da teologia católica, quantos estão entendendo? Diga amém.
o livro do Apocalipse já cumpriu. Não existe mais nada para se cumprir, irmãos. Se nós tivéssemos vivido no primeiro século, pensaríamos assim também. Essa visão, ela praticamente domina a igreja, e depois do ano 500, que a igreja entra no período negro da igreja, onde a igreja católica apostólica romana, que só ganha esse nome no ano 1050, mas que já tinha o poder do Estado por trás, ela monopoliza, domina a teologia. Ninguém pensa fora da caixinha. E até o ano 1500, por 1000 anos de escuridão, a igreja católica reina absoluta. Então quem pensou até esse período pensava desta forma. Quando lia o livro do Apocalipse, olhava para trás e dizia o seguinte: o Apocalipse já se cumpriu lá no primeiro século. Significa dizer que quando eles leem, por exemplo, a besta que sobe do mar, diria assim: isso aqui é o Império Romano. Essa besta aqui pode ser um dos imperadores. E depende de quem interpretasse, poderia arriscar em A ou B. Na Reforma Protestante do ano de 1517, a partir do monge agostiniano chamado Martim Lutero, a igreja começou a repensar o Apocalipse. Aí nasce a segunda escola, que é a escola histórica ou escola progressista. Esta escola acreditava que o livro do Apocalipse foi cumprido parcialmente no passado, mas no decorrer da história ele foi cumprindo. Mas depende quem interpretasse nessa escola, ou o tempo, cada um deu uma resposta que queria. Se você conversasse, por exemplo, com um presbiteriano do século XVII, ele dizia assim: olha, essa passagem bíblica no livro do Apocalipse significa tal coisa. O Calvino, a maior mente desse movimento da Reforma Protestante, nunca comentou o Apocalipse, porque ele dizia que não entendia. Estava quem dele. Então, todos aqueles que nasceram nesse período, ou foram frutos desse período, pensaram assim. Com o crescimento da igreja, com a ruptura da igreja católica agora através do sistema protestante, nascem também as seitas. E por volta do século XVIII, aparece no cenário mundial um monte de seita. Por exemplo, você tem os adventistas, dos adventistas saiu o Testemunho de Jeová, e por aí vai infestando o mundo. Cada um desses foi dando ao livro do Apocalipse a sua visão. Ora, uns pendia para a questão historicista, ora pendia para a questão dessa terceira via aqui, que é uma visão ideológica, simbólica, ou como muitos teólogos dizem, uma visão mística do livro do Apocalipse. Significa dizer, a palavra mística parece uma coisa linda, né, irmão? Mas não. Se você perguntar para um testemunho de Jeová o que significa aquilo no livro de revelação deles, eles vão dar uma resposta. Se você pegar o mesmo texto e ir para um adventista e perguntar o que é aquilo, eles darão para você outra resposta. Porque está na cabeça de quem está interpretando. Por volta do século XIX, me aparece uma última escola. E como a teologia, ela evolui e faz parte do pensamento, você fazer pergunta para o texto, e você está sempre estudando, nasce a visão futurista. A visão futurista acreditava que o livro do Apocalipse começou a se cumprir, capítulo 1, 2 e 3, esse cumpriu no primeiro século. Mas no capítulo 4 e 5, a visão é intermediária, porque é uma visão do crente, do João no céu, então você não tem como estabelecer um tempo definido, é uma visão espiritual, portanto, é uma visão atemporal, está fora de um tempo estabelecido. E a partir do capítulo 6, o livro do Apocalipse não se cumpriu nada. Então, a partir do capítulo 6, é um cumprimento totalmente futurista. E me parece que essa visão é a que mais se enquadra. Será que o Espírito Santo não dividiu o livro do Apocalipse em 3 partes para a gente imaginar? E quem deu esse método de interpretação foi ele mesmo. João estava na ilha de Patmos, 96 anos de idade. O Senhor vem até ele e falou: escreve as coisas que tem visto, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Olha, peraí. O Espírito Santo, aqui, agindo, revelando, mandando João escrever as coisas que ele estava vendo. O que ele estava vendo? Capítulo 1. Jesus glorificado. As coisas que estão acontecendo, que são, capítulo 2 e 3, a carta às 7 igrejas.
E as coisas que depois destas hão de acontecer. Futuro. Hão de acontecer. Se é agora, como é que hão de acontecer? E quando aconteceriam? Aí, os sinais vão apontando para essa direção. Porque você nunca interpreta um texto só com o texto quando ele é complexo. Principalmente a profecia. É o que nós entramos na hermenêutica especial. Tem a hermenêutica geral, é aquela que você faz pergunta para o texto, ele já te dá, que você observa o texto imediato, o contexto imediato ou o paralelo, e não é tão complexa assim. Mas a hermenêutica especial, que ela é construída justamente para interpretar poesias e profecias e parábolas, já é mais complexa. E na hermenêutica especial, você vai ver que o livro do Apocalipse ela vai sendo interpretada. E você tem que ter toda uma visão das profecias e tem que fazer sentido. Quem lança luz sobre o livro do Apocalipse é o livro do profeta Daniel. As profecias do Antigo Testamento começam a dar para você uma visão. E você observa que, se o livro do Apocalipse está se cumprindo, qual é a ordem que ele vai se cumprir? Como entender isso? Ou será que tem um momento que tudo vai ficar mais claro? Tem um momento que essas coisas vão ficar mais evidentes. E aí vem a pergunta: existem sinais que nos mostram que estamos vivendo o livro do Apocalipse? Capítulo 1, 2 e 3, sim. Capítulo 4 e 5 são visões. João é arrebatado até o céu. Portanto, não tem como estabelecer um tempo. Mas a partir do capítulo 6, existe muito mais evidência que diz que o Apocalipse vai se cumprir do que já tenha se cumprido. Então, quando você disser que o livro do Apocalipse já se cumpriu, se você tem uma visão futurista que o livro do Apocalipse é um momento ímpar, que é o momento da grande tribulação. Irmãos, do capítulo 6 até o capítulo 19 é a grande tribulação, um espaço de tempo de 7 anos, o que nós chamamos de a última semana de Daniel, e tem um espaço determinado de tempo. Então você tem que estabelecer se está se cumprindo, como está se cumprindo isso. Aonde está o anticristo? Me dê o nome. Os sinais, selos, trombetas, quando estão se cumprindo? Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Me responda. Porque senão você vai entrar na escatologia especulativa. E aí você vai criar respostas conforme a sua cabeça. Mas não são sustentadas biblicamente. Quem está entendendo, diga amém. Quarta pergunta. Não é quarta? Eu precisava de 5 dias para falar disso aqui. Aleluia. Como entender uma guerra que nós chamamos de Gog e Magog? Como entender essa batalha? A Bíblia, quando você vai interpretá-la, às vezes palavras se repetem e não têm o mesmo sentido. É o que nós chamamos na hermenêutica de paralelo verbal e paralelo real. O paralelo verbal é em cima do verbo, da palavra. Então se repete uma palavra, só que não é um paralelo real, porque o paralelo real se repete a palavra e o sentido da palavra. Você vai encontrar o profeta Ezequiel por volta de 2.600 anos atrás, ou melhor, 600 anos antes de Cristo, profetizando sobre uma guerra. E o profeta Ezequiel usa a expressão Gog e Magog. E aí você lendo a Bíblia, no Apocalipse capítulo 20, você vai encontrar também a mesma expressão, Gog e Magog. Muitos escatólogos, comentaristas da Bíblia e da escatologia, não querem entrar nesse assunto, porque eles ficam perturbados. E alguns até confundem Gog e Magog com a batalha do Armagedon. Você tem que estudar as características de cada guerra. Como elas são desenhadas profeticamente. O profeta Ezequiel, ele está numa sequência de profecias. Até o capítulo 36 do livro do profeta Ezequiel, chamado o profeta das visões, o profeta das revelações, ele tem um cumprimento para o tempo dele. Final do capítulo 36 em diante, o livro do profeta Ezequiel vira todo futurista. Nada ali é para o momento mais dele. Por exemplo,
Ele fecha o capítulo 36, entrando no 37, o Vale dos Ossos Secos, que eu falei que é uma profecia para Israel que voltaria a ser restaurado. Capítulo 38 é a sequência disso, uma vez que a nação de Israel voltaria a ser restaurada, essa mesma nação teria uma guerra. E o profeta Ezequiel desenha essa guerra para a gente. É uma guerra terrível que vai mexer o mundo inteiro. É uma guerra que vai mexer as nações da terra. Veja a profecia. Veja o que o profeta diz. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Magog e de Tubal, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Fechando o texto, prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações, que se reunirão a ti, e serve-lhe tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, e no fim dos anos virá a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Irmãos, quem é que entende um negócio desse? Gog, príncipe de Magog, chefe de Ros, Meseque, Tubal, que tem etíopes, que tem um bocado de amiguinho. Como a igreja que profetiza, como a igreja que prega campanha dia e noite vai entender um negócio desse? Sabe que dia? Nunca. Porque isso demanda uma pesquisa aprofundada do assunto. Eu já li mais de 50 livros de escatologia e os melhores deles que eu posso passar para você, os títulos. Mas quando você começa a pesquisar, Israel, está vendo aquele negocinho piscando ali, ó? Eu acho que Israel, se não está entre ali os 2, 3 países menores do mundo. É tão pequenininho, irmãos, que Israel inteiro tem o tamanho do estado de Sergipe. O nosso menor estado. Como pode um paísinho tão pequeno perturbar tanta gente? Só aí você já vê a mão de Deus, que é diferente. Um país que agora, nessa catástrofe que teve, mandou tecnologia para a gente. Parece brincadeira. Mas Israel sempre foi um país diferente dos judeus desde a Idade Média, e agora mais ainda. Então, a Bíblia começa estabelecendo algumas coisas aqui. Ele chama essa guerra de Gog e Magog. Gog significa, na linha Sumeri, trevas. Magog, terra das trevas. Então vai ser alguém das trevas, na terra das trevas, uma terra que, se você estudar de 100 anos para cá, quem foi esse Gog na história da humanidade, os males e a ideologia que esse Gog produziu, se não for das trevas, de Deus que não é. O maior genocídio humano foi produzido por Gog. Ros, vamos lá, hebraico Rosh, evoluiu para Rus e Rússia. Isso pegando como base Gênesis no capítulo 10, que é o índice das nações. Aí você começa a estudar e pega o testemunho dos historiadores, livros de história que conta desse povo Ros. E a evolução desse povo na história e onde esse povo habitava. Aí você vai chegar em Rússia. Aí você pega Meseque,
que é o povo mosquiz, os gregos chamavam de mosques, evoluiu para Moscov, que hoje é Moscou. Você pega o povo Tubal, que é Tubali, evoluiu para Tobolsk, que é uma antiga cidade na Rússia Oriental. É a cidade das armas, é onde a Rússia produz armas. Então você tem Gog e Magog, chefe de Ros, Mesec, Tubal, tu tem a Rússia. O celeiro do comunismo, do maior genocídio da humanidade, das ideias mais terríveis contra Deus. E você acha que o mal que eles fizeram não vai ter a conta? Deus vai trazer a existência, irmãos, que Deus não esquece. Mas esse povo, diz o profeta Ezequiel, coordena outros povos e é de guarda para eles. Quem mais alimenta o Oriente Médio com arma hoje? O país que vende mais arma pesada no mundo é a Rússia, a antiga União Soviética. Os Estados Unidos têm mais poderio, tem mais isso para arma pequena, mas a arma de grosso calibre é a Rússia, alimentando o Oriente Médio tudinho. Isso não é por acaso, mas ele aponta mais. Além da Rússia, você tem alguns povos que vêm com ele. Você tem um tal de Pérsia. Em 1935, a Pérsia evoluiu para o nome do país Irã. O Irã odeia Israel. Tem um líder que ficou famoso antes desse que está agora, que é o Ahmadinejad, que prometeu exterminar Israel do mapa. O ódio do Irã contra Israel, isso é evidente, é só você começar a assistir jornal quando se fala de Oriente Médio. Quando se fala de guerras. Você tem também um paísinho chamado Cush, está lá. Cush é a atual Etiópia. Fica lá embaixo. O que a Etiópia fraquinha tem a ver com isso? A Etiópia está fraca agora, irmão, está pobrezinha agora, mas pode ser um país que vai servir de plataforma militar para Gog. Escute, quando você estuda profecia, você nunca olha para como o mundo está agora. Como está agora o mundo, não muda nada. É quando for cumprir a profecia. A plataforma vai estar pronta. Quantos estão entendendo? Diga amém? Deus não precisa da tua ajuda. Pode ter certeza. Quando chegar a hora de cumprir a profecia, todos os países e situação geopolítica do mundo estarão prontas. Além de Cush, você tem mais um outro país aí. Put. Não é palavrão não, irmão. A Septuaginta chama de Líbia. A Líbia é governada hoje por um conselho de transição. Refere também às nações árabes como Argélia, Marrocos e Tunísia, que é o mesmo lugar que era a Líbia, o Put antigamente. Além disso, está aqui, você tem uma outra nação, que é Gomer. Os historiadores chamam de Germânia, que é a atual Alemanha. Quem mais matou judeu na Segunda Guerra? Você acha que Deus esqueceu? Ah, mas a geração de hoje, os judeus estão pagando até hoje. Negaram Jesus há 2000 anos atrás e a geração até hoje paga. Você acha mesmo que Deus é menino, é? Irmãos, Deus é tardio, irá-se. Mas não quer dizer que ele não irá. A misericórdia de Deus é atributo. A justiça também. Atributo de Deus. Germânia é a Alemanha, onde o povo germano tinha o Gomer, é onde hoje tem Alemanha, Polônia, Tcheco, Eslováquia e Ucrânia. Eram os países onde ficava a antiga Germânia. A Bíblia vai dando os nomes. E vai montando o cenário. Nós já temos um monte de tempo. Casa de Togarma. A casa de Togarma é onde hoje é a Turquia, da Bíblia, é o Oriente Médio ali, a Ásia Menor, é a casa de Togarma. É o país mais estratégico do mundo. E eu não sei por que esse país até entrou no euro,
na União Europeia. Não sei por quê. O país que é muçulmano, o único país muçulmano que está na União Europeia até hoje, a troncos e barrancos, é a Casa Togarma. Tem um propósito nisso. Um outro país também que sempre brigou com Israel, mas não entra dessa vez, o Egito. Engraçado que quando você vai para a profecia, o Egito não entra na profecia. Por que o Egito não entra? Porque a Bíblia falou que não entra. E além do mais, em 1979, a troncos e barrancos, o presidente americano Jimmy Carter fez um acordo com o Egito, depois de ter perdido a Guerra dos 6 Dias, que o Egito nunca mais brigaria contra Israel. Tem mantido em tropeços, em desacordos, mas o acordo tem ficado de pé a troncos e barrancos. E o texto não cita Egito. Agora vem a pergunta, irmãos. Esse povo é unido, são muitas nações, ó. Unido pelo quê? Aí, ó. Aqui, por que eles são unidos? A vontade de exterminar Israel do mapa. O islamismo une eles. Tirando a Rússia, que é um país que está conforme o gosto do freguês, que todo país comunista não tem religião, ela se une a qualquer uma, a que paga mais. Esses países são unidos pelo Islã. E no Alcorão diz que o profeta Maomé só virá ressuscitar os soldados da sua jihad quando eles exterminarem judeus e cristãos do mapa. Olha para o seu irmão e fala, se cuida, viu? Tu fica dormindo aí, se cuida para tu não ser pego por um muçulmano na esquina. Mas pastor, o muçulmano é um povinho bom, vai para lá. Eles são bons aqui, querido. Eles são bons em países que a maioria é outra religião. Se são tão bons assim, por que a gente não prega o evangelho lá então? Vai para a Somália, para tu ver o tanto que eles são queridos lá. Assim não. Quando o muçulmano está colocando uma bomba no corpo explodindo, ele está sendo só uma coisa, muçulmano. Porque para eles, o extermínio dos cristãos e de Israel é um mandamento. Para eles é mandamento isso. Então o muçulmano, quando está fazendo isso, na perspectiva dele, ele está cumprindo o que Alá disse, através do Alcorão. Ou você acha que é o quê? Ah, mas eu acho que eles são tão bons e queridos, nós não discutimos pessoas, e sim ensinamentos. Vocês estão entendendo? De onde virá Gog? Ezequiel fala, do extremo norte. O norte de Israel é Babilônia, é a antiga Assíria. O extremo norte não tem nada depois desse país aí, irmãos, porque o resto é geleira. É Rússia, é Moscou. Gog virá de lá. Aleluia. Quando virá Gog? Nos últimos dias. No momento certo. E esse momento é um divisor de águas, ou será um divisor de águas para o arrebatamento da igreja. É a terceira guerra mundial. Isso vai acontecer um pouco antes do arrebatamento, ou um pouco depois, mas isso mudará o cenário geopolítico do mundo. Quem está entendendo? Por que eu digo isso? É só você estudar capítulo 38 e 39 de Ezequiel com precisão. As armas serão queimadas na guerra por 7 anos. Quanto tempo vai demorar a grande tribulação? 7 anos. Se for no meio dela, você entra no milênio com a arma queimando. Jesus não vai querer isso. Então vai ser um pouco antes. E outra coisa, o mundo tem que estar politicamente desarrumado. Para quem? Para o anticristo arrumar. Quando a casa está pronta, você não precisa de ninguém para consertar ela.
O anticristo chegará em um mundo que vai estar em caos, desorganização na política. Imagine o baque, hoje você tem uma febre aviária e já tem um baque na economia do mundo. O barril de petróleo cai, as bolsas despencam. Uma notícia de um presidente A ou B, as bolsas sobem ou descem. Agora, já pensou 16 nações sendo destruídas? Imagina o impacto que o mundo vai ter com isso. Quem vai defender Israel? Os Estados Unidos? Não. O Brasil com Bolsonaro? Só que não. Nós estamos vivendo só um momento, querido. Eu estou falando de um momento profético. Esse momento profético não vai ter uma nação que terá condições de defender Israel. Pelo contrário, a maioria delas estarão contra Israel. Quem vai defender Israel? Yahvé, o Deus de Israel. Aleluia. Naquele dia, porém, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor, a minha indignação subirá às minhas narinas. Aleluia. Como Deus fará isso? Entre muitas coisas, um terremoto violento, que vai derrubar as cidades altas. É só você ler o versículo 19 e 20. Pois o meu zelo, no meu ardor, ira falei, certamente naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante de mim. Aleluia! Da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se rastejam sobre a terra, bem como todos os homens que estão sobre a terra, a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desaparecerão por terra, cairão por terra. Deus fala assim, ei, a guerra é minha. Eu vou fazer isso. Eu vou destruir. Qual será o resultado dessa guerra, querido? O mundo como você conhece hoje não vai existir mais. O mundo geopolítico, Rússia, Estados Unidos, que hoje é a maior potência do mundo, mas ninguém defenderá Israel. Os judeus estarão sozinhos. Esse momento é preparado para que o anticristo chegue e um momento de caos no mundo. Ninguém tem mais saída. As bolsas vão quebrar, os bancos não terão mais recurso. Haverá uma boca rota no mundo. Caos total. Aí ele vem com a estratégia de Satanás, com a mente brilhante, falando com eloquência, muito mais que Hitler, com energia, sendo apoiado porque ninguém tem mais saída. Como entender a guerra de Gog e Magog? Filho, só tem um jeito, à luz da Bíblia, do profeta Ezequiel. Então nós estamos vivendo um momento único. Esse momento, eu não vou me aprofundar nesse texto, esse momento, ele pode ser pintado em qualquer hora, viu? Quando um rabino judeu venceu a guerra dos 6 dias, ele disse assim, a nossa próxima guerra será contra os russos. Os judeus já esperam essa guerra. E diz mais o seguinte, quando a Rússia entrar com as suas tropas pela Turquia, vestir a roupa de sábado, do sábado, porque o Messias está chegando. Aleluia. Eles sabem disso, só que eles vão receber o falso Messias. Aleluia. A nova ordem mundial. Quinta pergunta. É uma teoria da conspiração ou um fato real? Irmãos, eu já ouvi tanto, inclusive em programas de TV, eu já fui discutir isso aqui, e na época eu não tinha informação. Depois disso eu li 13 livros do assunto. Tem um livro muito bom, é o Anticristo por trás da nova ordem mundial. Maravilhoso.
É escrito por um monsenhor da Igreja Católica, um cara muito culto, que foi perseguido e depois morto. Mas existem muitas teorias de conspiração. Isso é um fato, sempre foi assim. Sobretudo no fim do século XIX, teve início assim, uma avalanche delas. Hoje tem teoria de conspiração para tudo, né? Conspiração era uma base, e sempre foi a base de desenvolvimento de ideias malucas, né? A maioria dos investigadores e escritores que se ocupam no tema são ridicularizados e não levados a sério. E eu já fiz isso há muito tempo. Nova ordem mundial, isso é bobagem. Iluminados, isso é bobagem. Você não deve andar olhando para a sombra como se fosse a teoria da conspiração, né? Achando que tudo é o diabo. Achando que tudo é uma armadilha. Não, querido. Não é bem assim. Mas é errado acreditar ou falar de conspiração. É errado? Não. Porque a Bíblia fala indiscutivelmente sobre uma conspiração nos últimos dias. A Bíblia fala de um evento que está sendo aguardado e que tem hora marcada. E essa conspiração, ela tende uma luta global espiritual contra Cristo e toda a sua obra. Jesus falou nesse tempo. Muitos serão, disse o Cristo, escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Essa ideia de nova ordem mundial, a gente sabe que existe um grupo ou grupos que estão arquitetando dominar o mundo. Isso sempre teve. Teve com... É só você estudar a história dos impérios mundiais, com o Egito. Teve com o Império Assírio. Teve com o Império Babilônico. Teve com o Império Grego, o Império Romano. Hitler sonhava no terceiro Reich de 1000 anos, de governo de 1000 anos pelo menos. Essa ideia do homem querer dominar o outro, isso é um fato. Sempre houve isso. Mas existem famílias que detêm 90% da riqueza do mundo, que entende que esse mundo como ele está, ele precisa ser resolvido muita coisa. Por exemplo, existe muita gente no mundo. Essas famílias, elas têm 90% da riqueza do mundo. E para ser mais exato, 1% da população é quem manda na terra. E eles sabem que não precisa de tanta gente, porque já são ricos demais para precisar do pobre. Para que precisa dos quase 50 países pobres do mundo? Para quê? Elimina. Essa turma que não produz, que é inculta. Essa classe inferior, como Hitler quis fazer, matando homossexuais, pessoas que nasceram com deficiência ou negros. Vamos eliminando logo. Seleção natural de Darwin. Então, essa ideia de uma civilização que precisa ser exterminada, isso vem, está na mente de um homem governar o seu próximo, desde Nimrod na Torre de Babel. Só que a cada dia que se passa, as coisas estão apontando nessa direção. Você tem, por exemplo, esses 10 mandamentos da nova ordem mundial aqui, é as pedras guias da Geórgia, uma escritura com 119 toneladas, que aponta, pelo menos aqui, aleluia, 10 mandamentos para exterminar a humanidade. Eles querem acabar com pelo menos, irmãos, 3/4 da população, 75% no mínimo de pessoas. Segundo eles, para a terra ser boa mesmo, 500 milhões de pessoas basta. Para ser boa, ótima, mas no máximo 2 bilhões, não pode passar disso. Nós temos 7 bilhões. E se depender dos muçulmanos, nós vamos logo para 10. Porque eles estão infestando a Europa.
Enquanto o europeu tem 1,3 filho por casal, ou na melhor das hipóteses, depende do país, 1,8, os muçulmanos estão mudando para lá e tem 12, 13 filhos. A Europa, até 2040, por uma questão de natalidade, será totalmente muçulmana, a maioria. Sem levantar uma espada. E eles querem resolver isso. Eles querem acabar. Então a nova ordem mundial está sendo implantada rapidamente em nossa sociedade. Como, pastor? É só você olhar para a sua volta, porque talvez alguém não iluminou você. Talvez você vive no WhatsApp o dia todo, filhão, assistindo novela ou Pica-Pau Amarelo, e não está se atendo e nem lendo o que está acontecendo no mundo hoje. O projeto que culminará em um governo mundial está sendo alicerçado principalmente na questão das religiões, porque a política ele já tem. Mas trabalhar para destruir as religiões, principalmente as igrejas cristãs, fazer igrejas ao gosto do freguês. A maçonaria está enraizado em todas as religiões. Desde o Concílio de Vaticano II, em 1961, que teve como súmula final, em 1965, a Igreja Católica tem sido bombardeada pela maçonaria. Olha para aqui. Fazer como? Olhe para mim. Você acha que a igreja evangélica segura a nova ordem mundial quantos minutos? É só molhar a mão. Pega esses líderes brasileiros aí. Do que eles gostam? Eles têm isso. Dinheiro não é o problema. Quem, por incrível que pareça, tem sustentado muita coisa, da nova ordem mundial não tem acontecido ainda, por incrível que pareça, são pessoas da Igreja Católica, de bom senso, que tem peso político. Porque a Igreja Evangélica não tem peito. Eu não estou falando da Igreja Espiritual de Cristo, estou falando da Igreja Instituição. Não tem peito para parar, não tem poder político para parar. A Igreja Católica é mundial, filhão. Tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo. Estão em 200 países do mundo. Tem muita gente na Igreja Católica que estuda. Não estou aqui fazendo apologia ao catolicismo, não. Eu estou falando de uma realidade. Os melhores livros que eu tenho lido combatendo o aborto é do catolicismo. Os livros que têm mais ênfase nessa questão literária é católico. Eles não fazem o que eles ensinam a gente a fazer, mas eles escrevem. Porque eles têm conhecimento literário para o assunto. Eles estão envolvidos nisso. Eles sabem o lado negro da religião. E a maçonaria tem infiltrado-se dentro da Igreja Católica. Desde o Concílio de Vaticano, para destruir a igreja. E se cair a Igreja Católica, a Igreja Evangélica não aguenta no hall 10 minutos. Irmão. Não aguenta. Então, primeiro você destrói o maior. O que tem peso e referência, independente se você concorda com a teologia deles ou não. Depois eu pego a Igreja Evangélica, porque essa está toda dividida. Cada um está por si. É só molhar a mão do chapelão. É só molhar a mão daquele que tem a mãozinha assim. Aí tu vai ver mudar a pregação. Isso tem se infiltrado. Ó. Por isso, a maior luta travada nesse momento é uma desconstrução dos valores judaico-cristãos, mais especificamente na Igreja Católica Apostólica Romana, juntamente com os protestantes, que é a evangélica. E tudo que elas representam como família, vida, valores éticos, morais. Olha o que diz o Gramsci, o grande arquiteto da visão socialista e comunista. Olha o que ele fala. Nós vamos destruir o Ocidente destruindo sua cultura.
Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, a sua arte, a sua literatura. Irmão, ele tem feito isso. Isso é de propósito. Desde o ano 1960 para cá, eles estão investindo pesadamente. Quando eu era garoto, a gente falava de música. E eu fui roqueiro, era metido a roqueiro. Mas olha as músicas do nosso tempo. Olha as coisas que estão produzindo hoje. Você peleja para pessoas que cantam e você entendeu o que elas estão falando. Que desgraça é isso, velho? Porque a voz não presta. Ritmo não tem. Há uma confusão de instrumento. Isso foi forjado no inferno, irmão. Inunda a mente dos jovens dessa porcaria. Eu não estou falando de uma boa música, que você entende a letra. Que você curte pelo menos os arranjos. Os solos de guitarra. Que eu não entendi o que ele estava cantando, mas eu gostava. Mas tinha pelo menos harmonia. Hoje você não sabe mais o que é aquilo. A literatura, governo financia até literatura, o kit gay, revistas para crianças na escola. Isso tudo foi programado, rapaz. Você é só fantoche no sistema. Aí você liga a televisão, só documentário, filme e porcaria para te levar a pensar daquele jeito. Nós somos o produto final do que nós lemos, do que nós ouvimos, do meio que nós vivemos. Então a gente só replica isso. Conversa com essa turma de hoje. Tudo medida sabido, especialista de nada. Em 10 minutos eles vão para o Google e acham que já sabe o negócio. Aí você pergunta, você já leu? Não, eu já vi no Google. Tudo tem sido construído para isso. Olha o que Lenin diz, o grande precursor, e foi usado muito por esse sistema. Usaremos o idiota útil na linha de frente. Quem é o idiota útil? É quem não pensa. É quem não lê. É quem reproduz o pensamento do outro, achando que é ele que está pensando. Destruiremos a sua base moral, a família e a espiritualidade. Por que é que eles têm insistido tanto com esse negócio de homossexualismo? Irmãos, homossexualismo existe desde que mundo é mundo. Eu nunca vi um cristão perseguindo um homossexual. Você não concorda. Mas eles criaram uma rixa. Dizendo assim, se você não concordar, você está perseguindo. E não é assim. A ideia nunca foi essa. Pelo contrário, a igreja trata, conversa, lança luz, cuida dessas pessoas, mas colocar a gente contra eles. A ideia de separar para governar, de trazer conflito, criar caos na sociedade. Essa ideia de moralidade nunca foi. Você dá fala de santidade na escola para tu ver se tu não vira chacota. Faz isso na faculdade. Fala de valor moral na faculdade. Fala que só vai fazer sexo depois do casamento para tu ver. Você é otário. Quem? Você? Não acredito que você é assim. Você é retrógrado. Mente fechada, babaca, idiota. Vai xingar você de todo nome. Porque você tem princípio moral. Isso tudo foi programado. Olha o que diz, precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar os seus pais e eles não são comunistas, se eles não forem comunistas. Eu apoiei do meu pai, e foi muito. E não odeio ele por isso não. Eu fui cobrado pela minha mãe, foi muito, e ainda bem por isso. Eu não odeio ela hoje não. Criou-se a ideia que se você der uma palmadinha na criança, tem que ser chamada a polícia e você ser preso como um bandido. Dividindo. Tudo isso é programado, camarada.
Você acha que o pensamento é seu, mas não é. Você é só massa de manobra de um sistema que quer te manipular, que está brincando com você. Essa semana, o tal do Papa e o Bento XVI, Bento XVI não, foi o outro. O Gregório, qual é o nome de apelido dele? O Francisco, o nome dele não é esse, é Francisco, assinou um acordo que até os católicos estão dizendo, esse católico, irmão, está dizendo assim, é o anticristo. Aprovando, aleluia, esse ecumenismo, falando para todos os católicos ser simpatizantes com os islâmicos. As 8 cruzadas serviu para quê? Se temos o mesmo Deus, quem é essa ideia de fraternidade? Mesmo Deus, só se manifesta de formas diferentes. O Deus do budismo é o mesmo do shintoísmo, é o mesmo do Islã, é o mesmo os mais de 10 mil deuses lá, aleluia, da religião africana. É o mesmo da Bíblia. São manifestações diferentes. Mas Deus é o mesmo. Deus é o mesmo, irmão. Buda morreu por quem? Mohamed morreu por quem? Shiva morreu por quem? Rato na Índia morreu por quem? Vaca na Índia morreu por quem? Que bobagem é essa? Colocar o cristianismo como qualquer outra religião, nós pregamos para eles porque entendemos que Jesus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu seu Filho, o Cristo, que morreu na cruz do Calvário para que eu e você estivéssemos aqui. E é por isso que a gente prega para eles. Mas o Papa quer dizer assim, todos têm o mesmo Deus. Conversa, rapaz. Você sabe quais os principais objetivos da nova ordem mundial? Escute, irmãos, existe um plano. A gente não vai fazer teorias de conspiração, achar que essa situação vai cumprir amanhã. Agora escute como funciona. Existe um plano, existem de fato famílias, pessoas, grupos que querem dominar, que isso teve desde que mundo é mundo. Agora, tem 2 elementos que atrapalham cumprir esse plano. O primeiro deles é o elemento humano. O homem também diz sim ou não, o homem faz escolhas, o homem se revolta, o homem trabalha contra, o homem estuda e vai dificultando o processo. E o segundo elemento é o elemento divino. Porque o homem arquiteta planos, mas a última resposta sempre vem de Deus. Porque ele está no controle. Quando nós falamos que Deus é soberano, soberano vem de soberania. Aquele que reina, que manda. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Não tem nada que vai sair das mãos dele. Agora pode ter certeza que estas coisas, muitas delas, vão acontecer porque estão na Bíblia. Foram construídas a partir da escatologia bíblica, baseado não no que o mundo está vivendo, mas no que a Bíblia diz. É a questão de cosmovisão. É como você vê o mundo. Eu não olho para o mundo e vou buscar respostas na Bíblia, não faço isso. Eu estudo a profecia e tento entender o mundo. É diferente, o caminho é contrário. Porque quando chegar o momento de cumprir, pode ter certeza, vai se cumprir. Porque passa os céus e terra, mas a palavra não passa. Então o primeiro objetivo dessa turma, desta nova ordem mundial, eles têm um objetivo. Primeiro, é a diminuição mundial da população para 2 bilhões, pelo menos. Como eles vão fazer isso? Eles têm muitas frentes. Enfermidades que vão aparecer, guerras, catástrofes. Tem o projeto Blue Beam, tem N projetos de bombas,
Tem situações que estão acontecendo nos bastidores que nós nem imaginamos. Gastaríamos horas falando de muitos projetos que as nações estão desenvolvendo para isso. Então eles usarão todos os artifícios que eles tiverem. Uma das coisas que quebrou, por enquanto, esse eixo, essa engrenagem que está movendo nessa direção, foi a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Quebrou muita coisa. Porque ele é contra o sistema. Ele é contra muitas coisas que eles estavam programando. Só para vocês terem uma ideia, para quem não entende de política externa, a construção que ele quer fazer do muro é para estancar a invasão de muitos povos nos Estados Unidos que estão aumentando a taxa de mortalidade, a criminalidade, a questão das drogas nos Estados Unidos. Então eles querem tornar os Estados Unidos um caos total. Sair do cenário de representatividade política mundial para que essa desorganização no mundo financeiro, na política, possa facilitar, dividir para conquistar, possa facilitar os planos deles. O segundo objetivo é controlar os recursos naturais do planeta. Essa ideia, por exemplo, a gente aqui no Brasil é vítima disso. Essa ideia de o meio ambiente, claro que tem que cuidar do meio ambiente, mas muita coisa que está acontecendo é falácia. Existem elementos verídicos, mas existem situações que são programadas, existem situações que são exploradas em cima disso. Porque se um país não desmata, ou se um país tem, como o Brasil, 30% de reservas, alguém vai colher isso depois, porque está preocupada, porque o seu país já gastou tudo que tinha. E eles querem tomar posse de outros países, por isso que há aquela questão da Amazônia. Eles estão controlando muitos recursos, como petróleo, como energias diversas que estão aparecendo, principalmente a questão tecnológica. Estão utilizando todos os recursos que podem. Esse banco de dados, eu conversando com o irmão, o Ângelo, que é especialista em sistema, ele falou o algoritmo que o WhatsApp foi criado por um hacker russo, justamente para levantar informações sobre a nossa vida. Ele tem algoritmos ali que pega tudo que você tem, informações escritas, fotos, e vai selecionando num banco de dados. Tudo isso tem uma causa, querido. Facebook e tantas outras formas de levantar informação sobre você, serve sim, claro, para as empresas que vão vender produtos, mas serve mais ainda para um governo mundial. Pode ter certeza que eles conhecem tudo de você. Quando você pensar, ou chegar um momento que você resistir ao sistema, ele falou, cala a boca que eu tenho isso contra você, fica quieto aí. Então tudo está sendo monitorado. Essa visita dos deputados à China, para trazer uma tecnologia chinesa aqui para o nosso país, para colocar nos aeroportos, tudo isso é temido pelas nações. Isso foi revelado por aquele moço que foi preso, que revelou um monte de coisa que estão fazendo nos governos mundiais. O Sloan. Então tudo isso é usado, esse objetivo final de controle total. E a Bíblia diz isso. Não era possível haver esse controle total no tempo de Hitler. Não havia tecnologia para o controle total.
Começamos essa ideia de controle total desde os tempos do www, quando começou, que disseram que era o número da besta. Depois vem o chip, que era colocado em cargas ou elementos de rastreadores, ou depois aquele código de barra que você pegava. Eu me lembro, eu era menino na fé, na área escatológica, e a gente iria sobre isso. O código de barra, por exemplo, sempre começa com 9 e vem 7 e 89, aí você pega 7 vezes 89, mais a quantidade de números, mais a quantidade de risquinho, dá exatamente 666. Lembra daquilo que você brinca com a verdade, para quando a verdade chegar, aquilo se tornou uma brincadeira? Uma piada? Hoje nós temos o chip que começou em cargas, depois foi para aparelhos, depois foi para o celular, hoje está no cartão, e já a ideia de instalar em você não é o número da besta ainda. Mas toda essa tecnologia será usada no momento certo. O número da besta não é só um chip ou um rastreador, tem a ver com a questão ideológica. É muito mais, é um sinal. A Bíblia não fala de chip. Então tudo isso está sendo construído justamente para nos dominar, para nos deixar reféns. Você já viu estes jovens de hoje? Deixa sem comer 3 dias, ele não liga. Toma o celular 10 minutos para tu ver. Entra em abstinência. Eu trabalhei com dependência química há alguns anos e a ação e reação é a mesma. Toma o celular. Eles ficam assim, irmão. Abstinência, entra em abstinência. Entra em paranoia. Sem querer. Eles fazem assim. Não é uma droga injetável, mas está dominando ele. A cada dia nós estamos mais tendenciosos e dependentes a coisas como essa. É incrível como a gente não percebe isso. É incrível como nós estamos refém. É criado situações, slogans, é criado ideologias para você se enquadrar naquilo. Eu não acredito que você não tem o S8. O cara não tem dinheiro para pagar as contas, abençoado. Mas ele tem que comprar o S8, o S9, o S12, o S... E não para de S, parece Superman. Terceiro objetivo, entre tantos outros, da nova ordem mundial, é restaurar a questão da aristocracia do mundo. A ideia de aristocratas, de grupos no poder. Engraçado que a Bíblia diz isso. Engraçado que esses grupos é quem vão promover a ascensão do anticristo. Você acha mesmo que quando chegar a hora, o falso profeta vai conversar com você? Não, ele vai para o Conselho Mundial de Igrejas, aonde o pastor presidente do teu ministério está. Ele não conversa com os mortais. Ele vai para a cúpula das igrejas. E a ordem vem de lá. Pegou os maiores, os menores entram, irmão. É processo isso aí. Por isso que a gente fala o tempo todo do crente estudar, do crente ser esclarecido, do crente ler a palavra, meditar na palavra, porque nós sabemos o momento que nós estamos vivendo agora. Aleluia! Tem situações como essa que às vezes eu falto pagar para o cara fazer o seminário. É porque as pessoas pensam em dinheiro. 50 conto. Oh, meu Deus. É um lanche no McDonald's ruim. Pelo amor de Deus, irmão. Aleluia. Isso é uma forma, queridos, de despertar a geração que a gente está vivendo. E muitas vezes a gente acha que pensamos. Não. Nós somos fruto de alguém que pensou, traçou estratégia, criou elementos, manipulou você, e você é fruto desse processo tudo achando que é intelectual. Pergunta para sair desse quinto tema: a nova ordem mundial é uma teoria da conspiração ou um fato real? É um fato, sem dúvida.
É uma nova ordem, que é velha ordem, que passou pela transição na história, mas ele tem um objetivo, mas maior é Deus, que estanca isso. Agora, é um fato, estão acontecendo coisas para que isso aconteça. Por exemplo, a sexta pergunta: o que está acontecendo agora nos bastidores dos governos mundiais? Muita coisa. E nós não sabemos nem da metade da missa. Porque muita coisa não cai na mídia. Muita coisa, quando chega para a gente, já foi resolvido. Um novo estudo realizado em escala global conclui que a grande maioria das pessoas estão prontas para abraçar um governo global, na esperança de que ele consiga salvar a humanidade de catástrofes e grandes ameaças. Ao mesmo tempo, ó pastor, que interessante, ao mesmo tempo que cada país fica mais nacionalista, ou seja, defender os interesses da sua nação, ao mesmo tempo que as pessoas estão defendendo esse espírito de nacionalidade, como o Brasil, como alguns países até da Europa que saíram da União Europeia, países que estão voltando, ao mesmo tempo que eles querem valor para o seu país, eles entendem, isso é pesquisa, que se houver uma liderança acima deles, que saia do poder do seu governo local, que é transitório e passageiro, que tome decisões por interesse mundial, ele se submete à prova. Quer dizer, eu tenho interesses no meu país, mas tem coisa que está fora da minha alçada sozinho. E engraçado é que você estuda Daniel no capítulo de número 2, Daniel no capítulo de número 7, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 17, você vê justamente a resposta para isso. No capítulo 2 de Daniel, você vai ver a estátua, mas chegando ao final, para não perder o tempo com ela, os pés são parte barro e parte ferro. E são 10 dedos. Então fala como semente humana. Quer dizer, parte barro, cada dedo está no seu lugar. Mas eles são unidos por um propósito, que é a ideologia de ferro. Só que o barro é a humanidade, o ferro é o governo. Serão unidos por um propósito maior. Não quer dizer que será um governo com um presidente só no mundo. A Bíblia não fala isso. Serão unidos por um propósito maior, e isso tem sido apontado por pesquisas. O levantamento foi realizado pelo Instituto da Fundação Desafios Globais, com sede na Suécia. Foram entrevistados 8.100 pessoas de 8 países que reuniram metade da população mundial, como, por exemplo, Austrália, Brasil, China, Alemanha, Índia, África do Sul, Reino Unido, Estados Unidos. E as pessoas querem um governo mundial. Eu quero meu presidente, meu primeiro-ministro, mas acima deles, nós precisamos de um governo mais forte, que, no momento certo, interfira quando o mundo precisar. E esse momento certo será a hora que o mundo entrar no caos, justamente por causa da Terceira Guerra Mundial. O mundo estará no caos, ninguém sabe mais o que fazer. Aí entra esse personagem para unir os governos mundiais. Por um propósito maior, porque a bolsa quebrou. Por um propósito maior, porque a economia está falida. Por um propósito maior, porque os bancos caíram. Por um propósito maior, porque a política está um caos. Por um propósito maior, porque tem religião demais no mundo e cada um fala uma língua. Então alguém vai colocar-se à disposição, com o apoio de todo mundo, com o apoio de 10 reinos por um tempo. Quer dizer, é transitório o momento dele. E vai falar, eu tomo a decisão a partir de agora. Todo mundo fala, eu apoio. E esse moço chama Anticristo. O palco está sendo armado, queridos. Eu leio Política Externa já faz anos. Todos os dias eu acompanho o jornal, pelo menos 1 hora pela manhã. Porque eu estou antenado com o que está acontecendo. Eu estou vendo, lendo, pesquisando, já faz anos. É um olho no gato, outro no peixe. Porque eu sei que vai acontecer. Eu sei que está se aproximando. Mas o Deus que guarda a sua igreja também não dormir, também. A média
Aleluia. Na média, cerca de 3/4, ou seja, 71% do público em geral deseja a criação de uma nova organização supranacional para tomar decisões globais sobre as principais ameaças à humanidade. Imagine, hoje você já tem 71% que quer isso. Hoje. Quando a casa cair ou o caos ficar pior, porque foi, quer ver um exemplo como a gente muda de opinião? Se você me dissesse, há 2 anos atrás, que o Bolsonaro ia ser presidente aqui, quem é que acreditaria, irmão? Só ele. Quem elegeu o Bolsonaro? O antipetismo. O antipetismo. Foi um movimento que nasceu em todos os lugares por revolta contra a política. E a pessoa que teve o discurso que se encaixou nisso, ela foi eleita. Vai acontecer a mesma coisa. Vai se desgastar a questão da opinião pública, a questão de governos, a forma antiga da política. Tudo vai se desgastar. Então, as pessoas vão fazer uma opção, por necessidade. É aí que entra o anticristo, com o argumento certo. Pessoa preparada para aquilo, oratória que convencerá multidões. Hitler, quando falava, as crianças, ouvindo o rádio, choravam. Ele tinha um poder enérgico. Ouça os áudios para você ver. Assista os documentários. Ele gesticulava, ele tinha uma voz vibrante. O anticristo será maior ainda. O poder de argumentação, de convencimento, as pessoas vão desejá-lo, ninguém será enganado. Pobres, ricos, livres ou escravos, todos darão a ele o poder. Unânime. Mas estão sendo massa de manobra de um sistema. Será que existe alguma chance disso acontecer? Do que eu estou falando acontecer? De uma ONU melhorada, de uma OTAN melhorada, de uma fusão da Europa que está em causa agora, mas a gente não interpreta a Bíblia agora, olhando para o agora. É possível. Olha o que a Bíblia diz. E vi subir da terra outra besta. Apocalipse capítulo 3, a segunda besta. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Eu resumi o texto e coloquei o texto-chave. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. As pessoas vão desejar. Coloque em mim. E ninguém será enganado. E não pode ser um chip qualquer. Que as pessoas que introjetem você de forma enganosa. Porque a prisão espiritual, ela é mental. Qual a diferença, irmãos, de quem serve Satanás e quem serve Deus? Consciência. Então as pessoas não é pegar uma pessoa forçadamente e colocar ela na parede, aí vem alguém com a seringa e toma-lhe chip nela. E aí toma-lhe chip. A pessoa fica com o chip, eu já sou de Satanás. Não, eles vão desejar. O mundo estará um caos tão terrível que eles vão desejar, pastor Zé, tomar uma chipada. Coloca o chip em mim. Eu quero chip. Se você não aceitar o chip, você perde o celular. Então eu quero chip. Você vai ficar sem internet. Então eu quero chip. Você será excluído do grupo. Então eu quero chip. Irmão, vai ser todo mundo chipado. Tudo está sendo construído nessa direção, moço. Eu estou falando isso, não é baseado
de ontem para hoje, não. Eu estudo escatologia há 21 anos. Quando eu comecei a falar da manipulação, do arrebatamento da igreja com a questão de extraterrestres, as pessoas, aonde eu estava, não tinham ouvido ninguém falar sobre isso. Hoje todo mundo fala. Depois da internet, irmão, todo mundo é sabido. Mas antes tinha que ler. Antes tinha que pesquisar. Eu fui de uma época que hoje a gente tem slide, PowerPoint, computador que passa assim, ó. Eu pintava isso aí, para poder ensinar pintando, com guache. Eu me lembro que eu pintei a estátua de Daniel com 5 metros, eu gastei 4 meses pintando ela. Coloquei na bendita da estátua 357 versículos do livro de Daniel. Era assim, hoje não. Falava, pastor, o senhor tem um mapa aí para me emprestar? Tem, irmão. Passa o e-mail. O cara já recebe. Eita, aí chega na igreja. Olha, irmão, o que eu fiz? Tudo é fácil. E às vezes não precisa nem do pastor Silas, eu tenho na internet lá mesmo. O que está acontecendo agora nos governos mundiais? Coisas que nós nem imaginamos. Acordos que nós nem imaginamos. Mas tudo numa direção para cumprir aquilo. As coisas estão se fechando. De tal forma que a cada dia que eu leio sobre tecnologia, a cada dia que eu leio sobre ufologia, a cada dia que eu estudo as profecias, eu vejo que é como se o ponteiro está batendo. Dia e hora ninguém sabe. O dia, a hora ninguém sabe. Mas os sinais estão muito próximos, irmão. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E a última pergunta desta noite. Existe alguma esperança para essa geração? Esta geração está condenada. Como a outra, como a outra, como a outra, como a outra. Depois do Éden, todas as gerações estão condenadas. Não existe um justo sequer, porque todos pecaram. Mas aprove Deus providenciar uma saída para a gente. E lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando o homem cai e Adão faz a bobagem, ele diz, Adão, maldita a terra por causa de você. Mas escreve aí, da semente da mulher nascerá o varão, que pisará a cabeça de Satanás, e esse lhe ferirá o calcanhar. Sempre vocês serão perseguidos. Sempre haverá uma conspiração contra os de Deus. Existe alguma esperança para essa geração? Não de parte humana. Não existe esperança na política. Temos momentos. Não existe esperança na vida de alguém ou insegurança de algum país. Nada. A única esperança está aqui, ó. No Cristo, que falou assim, eu vou voltar para o Pai, e eu enviarei o Consolador, viu? Ele vai instruir vocês em tudo, esse momento que nós estamos vivendo. E eu vou voltar, e vou preparar lugar para que aonde eu estiver, estejais vós também. Paulo escreve aí, o mesmo Deus, Paulo, diga a eles, descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e viveremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Existe esperança, querido, em Cristo. Escreve Paulo para esses desviados de Corinto: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas transformados seremos
todos, no momento, no piscar de olhos, antes da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto aqui, que é corrupto, se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista de imortalidade. E quando isto que é corrupto se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade, cumprir-se a palavra que diz: tragado foi a morte pela vitória. Existe esperança, sim. A esperança está em Cristo, querido. Não existe saída, não existe, aleluia, forma alguma do homem poder ser salvo. Quando será o arrebatamento? Nós não sabemos. Segundo os pré-tribulacionistas, uma turma que acredita que a igreja não passa pelo Apocalipse, pela grande tribulação, a partir do capítulo 6 do Apocalipse, nós seremos arrebatados um pouco antes ou logo depois da guerra de Gog e Magog. O mundo estará este caos. O mundo estará perdido. O mundo estará sem esperança. Mas o apóstolo João, escrevendo à igreja de Filadélfia, ele diz: porque vocês guardaram a palavra da minha paciência, eu também os guardarei, da hora ou na hora, do grego ek, da hora, e não na, mas sim da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Deus guardará a igreja desse momento de caos. Deus guardará a igreja do cumprimento do Apocalipse, essas trevas terríveis. Nós veremos o princípio das dores para entendermos, mas a esperança é Cristo, e Ele está aqui essa noite, aleluia, e disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vão se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera, queridos, não importa como esteja difícil, persevera, continue buscando, ame a palavra, busque a palavra, mergulhe na palavra, não importa o que você tenha, não importa o que você conquistou, não importa as pessoas que te aplaudem ou não, os grupos que te aceitam ou não. Não viva para agradar a homens, e sim para agradar a Deus, porque é Ele que vai te livrar de tudo isso. Há esperança em Cristo Jesus, e Ele está aqui para avivar a tua fé. Você crê nisso? Fica de pé, eu quero orar pela tua vida.